Bom, eu tô te falando com Paloma Totti, ela já entrou, quem tá acompanhando já sabe, ela já tá aqui, deu opiniões sobre alguns assuntos. Paloma, Oi. Copa do Mundo, tivemos a final, placar pequeno, né? Magro. 1-0, Sigo placar com magro. 100% de aproveitamento Você na segue última com 100% semana. de aproveitamento, Eu sem dúvida postei na nenhuma. Espanha Isso é também. verdade, isso é verdade. Tinha um lado sentimental aí, mas Tinha. funcionou, né? Afetivo. E aí, qual é a tua avaliação? Foi legal? Essa Copa do Mundo, claro que valeu a pena, mas na tua percepção, coisas para ajustar? Você gostou do resultado? Você acha que, mudamos de patamar? Qual é a tua avaliação? Olha, cai por terra um monte de crença ligada ao futebol, né? Para você ver como o futebol ele é apaixonante justamente por o imprevisível, né? O imponderável. A Espanha é campeã do mundo pela primeira vez na história e superou tanta coisa aí, né? Na fase de grupos, a Espanha fez 3-0 na Costa Rica, 5-0 na Zâmbia e aí sofreu uma derrota de 4-0 para o Japão. Muito parecido aí com a história da Argentina na Copa do Mundo do Catar, os meninos, né? Aquela derrota inacreditável para a Arábia Saudita por 2-1, né? E aí a Aitana disse que elas souberam sofrer na hora certa, né? Foi aquele chacoalhão da derrota para o Japão e aí desfrutar os outros jogos da Copa do Mundo. E o mais interessante é que dentro ali do elenco a gente fala muito em união no futebol, né? No esporte como todo, esporte coletivo, né? E união, a força do time e tal. E elas foram contra tudo isso, porque tinha uma crise interna com o técnico, né? Um boicote ao técnico que vinha desde setembro de 2022. Deu para ver na comemoração, né? A comemoração foi emblemática. Jogadoras de um lado, comissão técnica comemorando do outro. Quanto que você vai imaginar que num esporte coletivo vai ter um clima... Ninguém pula em cima de ninguém, né? Aquela agarração total que todo mundo se abraça, são os jogadores separados. Pois é, então em setembro de 2022, um grupo de jogadores cobrou a saída do técnico Jorge Vilda. As jogadoras reprovavam aí a relação distante que ele tinha e o consideravam um técnico de terceira divisão. Então elas amenizaram também, baixaram um pouco as críticas contra ele. Ele foi mantido no cargo para a Copa, né, bancado muito pela Federação Espanhola e saiu gigante dessa conquista, né? Destacar também que a base do time da Espanha, campeã do mundo, é do time do Barcelona. São 9 jogadoras campeãs do mundo e isso coroa também o bom trabalho da equipe do Barcelona. Integração. Também. Exatamente, que investe muito no futebol feminino, né? Tivemos grandes craques aí dessa seleção, a Salma, que foi a grande surpresa da Copa, a Aitana, a Alexia Putellas, que é a atual melhor jogadora do mundo, né? E coroa também a força do futebol espanhol. A Espanha não era surpresa que a Espanha fosse conquistar esse título. Campeã no sub-20, campeã no sub-17 e agora, entre as profissionais, mais um título importantíssimo. E entre tantas emoções dessa conquista, né? Aí veio a notícia para deixar todo mundo assim muito triste. Do pai da Olga Carmona, que faleceu, né? Ela marcou o gol do título da Copa do Mundo. A lateral esquerda joga no Real Madrid, foi eleita craque da partida. E aí, segundo o jornal Marca da Espanha, a família decidiu só dar a notícia depois do jogo aí da grande final da Copa do Mundo. E ela se pronunciou, disse que ontem foi o pior e o melhor dia da vida dela, fez uma homenagem ao pai, que estaria junto com ela nessa conquista. Então foi bem emocionante aí para Olga todo esse processo aí da conquista, né? Foi da glória à tristeza profunda com a morte do pai. Teve um ato ainda constrangedor do Luís Rubiales, presidente real da Federação Espanhola, né? Um ato terrível, constrangedor, inaceitável, que foi o beijo que ele deu numa jogadora ali na comemoração, né? Na Hermoso, Jenny Hermoso, camisa 10 da seleção. E hoje o Ministério Ela ficou sem saber o que fazer, né? Exatamente. O Ministério da Cultura e do Esporte da Espanha recriminou essa atitude do Luís Rubiales e hoje ele fez um pronunciamento, pediu desculpas. Mas além de pedir desculpa, que passa na se cabeça de um cretino desse? Banido do futebol. Ele argumentou que viu até, ele disse assim, certamente me equivoquei, tenho que admitir. Foi sem má fé em um momento de máxima efusividade. Bom, mas por que ele não beijou o preparador físico, né, na boca? Aí ele disse não se equivocou, coisa nenhuma, beijou um cachorro. Aqui na Espanha vimos isso de forma natural, mas lá fora do país, né, se
se formou uma comoção, tenho que me desculpar. Ele tem que se desculpar porque se formou uma comoção. Exato, eu nunca ouvi isso. E para fechar o Tô Te Falando de hoje, fica aí, principalmente, a gente tem que reforçar, né, a péssima campanha que fez o Brasil na Copa. A gente evoluiu em alguns aspectos, mas realmente aí fica claro que falta muito ainda para o nosso futebol. E aí, uma chamadinha na CBF, né, nos clubes que precisam investir, precisam formar jogadores. Pra gente mudar de patamar. Exatamente. Para voltar a ser uma perspectiva de vitória. Agora, eu quero insistir nesse ponto. O dia que um cara beijar um cachorro na boca, eu vou acreditar nessa explicação. Eu me equivoquei. Aí eu vou acreditar. Mas, pô, que não coisa. Pode. Não dá, não tem o menor cabimento. Será que vai ter consequência? A Espanha tem um problema com isso, né? Eles são bem frouxos. A gente vê aí nos casos de racismo. Bom, os casos né? de racismo, você chama atenção para isso aqui. Então tem que banir, tem que afastar essa pessoa do futebol. Que doido. Valeu, Paloma Totti, tô te falando, volta a conversar com a gente amanhã. E hoje tem? Hoje tem Jornal da Band, Jornal até mais da Band. tarde. Sim. Valeu. Beijo.